E aí, empate em 1-1, mas a gente fica com aquele sentimento de que poderia ter sido mais, até porque a equipe tinha um homem a mais em campo durante a maior parte do tempo. E aí, o único gol da partida, assim como no jogo passado, foi de pênalti. A gente percebe que falta ofensividade no Fortaleza. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e também sobre o Clássico Rei, já que é o próximo jogo, porque, diante do que foi apresentado hoje, você acha que o Fortaleza, como é que seria o comportamento do Fortaleza diante do principal rival, diante dessa limitação que ainda tem a equipe em relação a atletas? Bom, boa noite. Primeiro, eu discordo quando respeito a sua opinião, mas discordo quando você fala que a equipe não produz ofensivamente. Você sabe quantas finalizações tiveram no jogo? 31-4. Efetividade, concordo com você. Agora, volume ofensivo, não. Falta a efetividade de criarmos melhores as chances. E se o gol for de pênalti, for contra, for de finalização, cabeça, chute, não importa, é gol. Mesmo porque toda jogada de gol, se aconteceu o pênalti, porque ela foi trabalhada. Então, como o gol aconteceu, não importa. Importa é acontecer o gol. Então, acho que é esse ponto. 31 finalização contra 4 do adversário. Eu acho que o principal hoje, a postura da minha equipe, sair atrás no placar pela primeira vez na temporada, com toda a atmosfera adversa que a gente vive e traz do ano passado e que as pessoas insistem em fomentar cada vez mais só as coisas ruins, e contra tudo isso, a gente tem tentado se blindar o vestiário, porque o Fortaleza, ele precisa da força do seu torcedor do lado. O momento é delicado, o torcedor está chateado, mas o momento é delicado para todos, ou nós estamos juntos, ou as coisas ficam mais difíceis. Vai ser um ano de luta, vai ser um ano de muita batalha, muitas coisas que a gente vai precisar construir juntos, né? Então, eu fico feliz porque nós saímos atrás no placar, tivemos força e organização para buscar o empate, e poderíamos perfeitamente no primeiro tempo ter saído com 2 ou 3-1 e ter resolvido o jogo no primeiro tempo, assim como foi na rodada passada. Quando falta essa efetividade, porque volume ofensivo existiu no jogo passado e nesse, aí a gente sofre um pouquinho no final, porque, infelizmente, quem jogou futebol foi o Fortaleza. Não teve 15 minutos de bola rolando no segundo tempo. Aí você vai buscar uma superioridade numérica sem futebol, e aí, desculpa, a arbitragem conivente com isso, tudo que diz a regra, o futebol, o espetáculo, o torcedor, vocês da imprensa, quem compra o jogo, quem está assistindo, quer ver futebol. Não quer ver o que foi visto hoje pela equipe do Iguatu, com todo respeito à equipe do Iguatu, mas é um antijogo ridículo, feio de ver. Segundo tempo, 13 minutos de bola rolando. Isso é um absurdo. Foi por isso que nós empatamos? Não. Porque nós tínhamos 20 finalizações só no segundo tempo. Faltou efetividade, faltou em alguns pontos, concordo plenamente. Nós terminamos com 3 jogadores dentro da área, Kaique, Emanuel e Bareiro. A única alternativa era a finalização de fora da área e fazer a bola passar dos lados, porque o time não sai de trás, joga com 10 jogadores dentro da área. Isso é a tônica que o Fortaleza deve encontrar durante a temporada, porque é o time a ser batido. E do outro lado, contra o Fortaleza, também joga a vida. Então acho que a gente precisa analisar o futebol um pouco mais a fundo e não apenas o resultado de 1-1 e falar, pô, empatou que o Iguatu foi ruim. Como empatou? O que aconteceu no jogo? O que foi o jogo? Quanto a arbitragem contribuiu para o futebol? 0. Arbitragem, 0. A arbitragem autorizou o Emanuel a entrar em campo e o árbitro deu amarelo. Então, amarelo é a 4ª árbitro que autorizou ele a entrar. E aí, na rodada que vem, está apitando de novo. Então, é feio, é triste para o futebol cearense. Acho que nós merecemos mais, o nosso estado merece mais, o nosso, porque hoje eu estou aqui. Em relação às críticas que a gente vem acompanhando, a gente entende a frustração e a chateação, mas existem coisas boas sendo construídas. Vai ser um ano de dificuldade, vai ser um ano difícil, e nós precisamos da ajuda de todos. Porrada, pedrada e críticas a gente já tem ouvido bastante, a gente não assimila, não é isso que nos molda, não, ninguém vai nos rotular, só o nosso dia a dia sabe o quanto a gente tem trabalhado, o quanto esses atletas estão incomodados. A gente estancou a ferida de tudo que aconteceu, do descenso. A gente está pagando conta do prejuízo grande dentro de um campeonato e as pessoas querem que na 5ª, 6ª rodada a gente seja um time perfeito, com tanta coisa ainda sendo moldada. Então a gente precisa ter um pouco mais de cautela, mas a gente entende e absorve as críticas, mas desde que elas sejam mais justas e aconteçam dos dois lados. Tiago Carpini, aqui, Miguel Júnior da Rádio Povo CBN. Nesse empate de hoje contra o Iguatu, nós estamos aqui ao vivo na Rádio Povo CBN. O que você pode tirar de positivo e de negativo nesse jogo de hoje? Nós não nos organizamos em momento algum da partida. A gente manteve a nossa organização, equilíbrio defensivo.
Nós saímos atrás do placar e fomos buscar, tivemos força, maturidade, equilíbrio, sem desespero de construir o resultado de empate, buscar a vitória que não aconteceu. Então foram coisas positivas. A entrega do meu time, as novas funções que a gente tem passado de comportamentos, mudando um sistema de jogo, mudando uma maneira de se comportar na partida e eles assimilando e tentando fazer de maneira muito bacana. Nós trabalhamos uma situação para o jogo e às vésperas do jogo a gente, no aquecimento, perdeu o Brits, que é uma referência, isso é um baque. No intervalo ter também que tirar o Cardona pela situação da lesão que ele teve do choque. Então são todas situações que dificultam o nosso trabalho. E mesmo assim foram muitas coisas positivas ao meu ver, claro que muitos erros, mas os erros a gente assimila, trabalha e melhora, isso aqui a gente está bem acostumado já. Boa noite, Aloysio Lima, Rádio Assunção, como sempre estamos ao vivo aqui na coletiva. O Fortaleza não é de hoje, vem de treinadores passados. Só hoje, no segundo tempo, foram 9 escanteios e o Fortaleza dificilmente tem um gol na cobrança de escanteio. O que fazer para aproveitar essa situação que sempre se apresenta e não é concluído o gol? Eu não sabia que isso já era uma questão corriqueira, isso é uma coisa que a gente tem observado, me incomodado, né? Porque a gente tem a batida boa, nós temos o Maílton, temos o Pochettino, mas a gente precisa agredir um pouco mais a nossa bola ofensiva. Foram 13 escanteios, né? Só no segundo tempo, como o senhor falou, 9, e a gente precisa ter um aproveitamento melhor, encostar mais na bola, atacar a bola. Eu acho que isso é ajuste, é trabalho e a gente precisa, é um ponto que a gente precisa evoluir. Ô Carpini, boa noite, Océlio Pereira, Rádio Cidade de Fortaleza. Você pegaram uma fala sua aqui há pouco tempo para a Fernanda, quando eu te questionou no início. Eu quero coisas boas, sem fomentar coisas ruins. Você pega um clube que foi rebaixado, evidentemente, daí você vai começar um processo de trabalho dentro do Fortaleza. Isso é óbvio, né? Teu trabalho tem que ser cobrado a partir de então. Mas, como todo time grande, há uma pressão diferenciada. E no Fortaleza não vai ser diferente. Você vai pegar na frente, daqui a pouquinho, dia 8, um clássico contra o Ceará. Vários questionamentos serão colocados para você após esse jogo, com vitória ou derrota. Agora, o questionamento que eu gostaria de fazer a você, o que é que você tem de positivo com relação a novos reforços para o Fortaleza, o que vão te oferecer? Porque você está numa situação que eu até respeito de tentar falar com calma, com tranquilidade, para não queimar o filme de algumas situações ou alguns dirigentes que passaram pelo Fortaleza. Jogadores que estão chegando. Na real, o que é que você tem de positivo? E essa fera que está pintando aí, Vitinho, que foi anunciado como o próximo contratado do Fortaleza, teve a sua indicação também? Bacana. Semana que vem um jogo diferente, um jogo especial, um clássico. Né? Como você falou, muitas coisas vão ser questionadas pós-jogo. Uma vitória, estamos prontos para subir, uma derrota, terra arrasada, só que a gente não vê futebol dessa maneira. A gente está construindo, vem construindo ideias. Claro que fazer um bom jogo contra o rival é muito importante, buscar a vitória contra o rival é fundamental, mas a gente sabe que é um jogo diferente, é um jogo atípico e a gente vai se preparar bem para esse jogo. Em relação ao Vitinho, tem sim o meu aval. A gente ainda tem trabalhado muito, ainda não é o que nós queremos de parte ofensiva. Hoje a gente conta só com o Moisés, né? Então a chegada do Vitinho já nos ajuda de certa forma, mas ainda é pouco para o que nós estamos buscando. Como eu disse anteriormente, também as dificuldades que a gente tem encontrado no mercado, mas é um jogador interessante, já teve no radar do Fortaleza em outros momentos, vocês sabem disso. É um jogador de 1 para 1, né, com uma característica interessante. Por exemplo, no jogo de hoje nós precisamos de drible. E nós não temos hoje tanto essas características no elenco, né? Nós temos o Pochettino, que é um cara de velocidade, Moisés, que é um cara que precisa de campo, Barreiro é um cara de bola final, nós não temos o driblador, né? E o Vitinho é uma característica dentro daquilo que a gente vê de necessidade, claro que mediante a outras necessidades que nós temos também, mas que a gente está trabalhando muito em cima disso. Faltou alguma coisa? É difícil falar em números, mas primeiro nós precisamos de 2 laterais esquerdos, a gente tem trabalhado nisso, né? Nós precisamos aí, fora o Vitinho, a gente pensa em mais 2 extremos, mais um atacante, mais um 9, a gente aumentar um pouco esse repertório ofensivo para a gente poder criar esses comportamentos e evoluir nessa nossa efetividade. Carpini, boa noite outra vez. De novo você escala um time com 3 zagueiros e eu queria entender essa escalação. Se é por conta da falta da opção na lateral esquerda, né? Você outra vez escala o Crispim ali jogando um pouco mais como ala,
coisa que o Vojvoda fez na passagem dele aqui, principalmente em 2021. Você escala o time dessa maneira pela falta de lateral. E por que tá difícil o mercado para encontrar esse lateral? O Fortaleza segue de olho, segue buscando essa opção para a lateral esquerda. E eu queria que você pudesse falar também da situação do Brits, né? Se também foi pensado no próximo jogo, que é o clássico. E também eu vi que o Moisés saiu sentindo um pouquinho a coxa, um incômodo no segundo tempo. O que você já sabe sobre essas duas situações? Bom, em relação ao Moisés, eu acho que nada que preocupe, ele saiu realmente com incômodo. O Brits não foi pensando no próximo jogo, no clássico, porque a gente trabalha sempre o jogo a jogo, então a gente queria o de melhor para esse jogo. Ele que não reuniu condições, sentiu incômodo em alguns movimentos e a gente optou em segurar o atleta, né? Que já vinha para o jogo medicado e mesmo assim teve incômodo. Então é uma situação que preocupa. Acho que outro ponto que não sei se você não levantou porque não quis, mas acho que é bom frisar também a questão do Cardona, né? Um corte grande na cabeça, e a questão do Pierre também, que é outro ponto que a gente está sofrendo um pouquinho com a ausência de um jogador tão importante, tão encaixado no sistema como o Pierre. Em relação aos 3 zagueiros, hoje eu acredito que é o que o Fortaleza tem de melhor. Eu não consigo, em vários momentos, trabalhar variações ou fazer aquilo que eu penso, tudo que eu acredito, porque faltam as peças, né? Acho que não tem outro jogador que possa fazer aquela função senão o Crispim, porque ele já está adaptado, foi um bom momento que ele viu no clube, então conhece um pouco ali a função, ajuda na questão defensiva. A gente estrutura bem a parte defensiva, é uma equipe que tem sofrido poucos gols, hoje foi o primeiro da temporada. Os adversários, o Campeonato Cearense, mas os outros também estão jogando Cearense e tomaram mais gol que nós, é Cearense também, ou talvez seja outro campeonato, eu não sei, mas acho que é Cearense. Então, assim, só esses pontos, não é com você não tá, é das coisas que a gente ouve e vê que é um monte de bobeira. E aí essa questão dos 3 zagueiros eu acho que dá uma sustentação e é o que nós temos. Eu vou jogar num 4-3-3. Quem é o lateral esquerdo e quem são os extremos? Eu vou jogar no 4-4-2. Quem são os extremos? Quem é o lateral esquerdo? E a gente está, mesmo assim, e não estou questionando e nem reclamando, porque eu me coloco nesse processo. Eu também estou aqui no clube desde o início trabalhando nessa busca. E a dificuldade dessa busca é a dificuldade de convencer o atleta de vir para a Série B, é a dificuldade financeira, é o ônus do rebaixamento, é tanta coisa envolvida, e fora o time do mercado, que eu acho que a gente ficou um pouquinho lá atrás, por conta de tantas mudanças que aconteceram. Então o Fortaleza vem enfrentando grandes dificuldades, mas muitas. Mas nós vamos superar todas elas, porque nós somos grandes, nós somos um time de massa, de torcida, nós vamos tomar porrada nos momentos das derrotas, das oscilações, dos questionamentos, faz parte, mas a gente precisa muito que o nosso torcedor entenda hoje o atual cenário do Fortaleza. Não é o Fortaleza da Libertadores, de áureos tempos recentes. É um Fortaleza que nós vamos reconstruir, trabalhar nesse processo pós-descenso e voltar a ser o Fortaleza que o torcedor espera, o Fortaleza do tamanho do Fortaleza, e é por isso que nós estamos aqui também, acreditamos e topamos esse desafio de trabalhar na Série B, porque a gente acredita no projeto e precisamos muito do nosso torcedor, não pode largar nós não. Carpini, boa noite, Thiago Futebora. Fortaleza, desde o começo da temporada, tem atacado muito pelo lado direito, muito por conta das boas atuações do Mailton, hoje o Prior também entrou bem no jogo, o Pochettino. E o que preocupa é um pouco do lado esquerdo. Eu quero falar especificamente do Moisés e, claro, como você já falou anteriormente, que não tem outro jogador para aquela posição. Como é que está sendo o trabalho no teu dia a dia para recuperar a confiança do Moisés, esse jogador que foi tão importante em outras temporadas para o Fortaleza? Um trabalho de conversa diária. O Moisés ele está muito incomodado com a fase, e é uma fase, é um momento, vai passar, não é para sempre. Ele já teve bons momentos e agora atravessa uma dificuldade. A gente precisa dar a mão para ele, dar apoio e ajudar ele a passar por esse momento ruim juntos. Não tem outra alternativa. E ele está ciente disso, não tem deixado de trabalhar, de tentar, e as coisas vão melhorar. Vai acontecer, vai encaixar. Ele é um jogador que tem uma característica muito interessante e vai ser muito importante na nossa temporada. Em relação ao volume dos lados, quando você não tem um lateral de ofício, você espera que a bola chegue no Moisés e que ele resolva todo o tempo.
E aí isso também pode prejudicar um pouco o Moisés, porque do outro lado, quando ela chega do lado, você tem uma triangulação, você tem ultrapassagem dos corredores com os laterais, você tem um volante que vai flutuar por dentro. Ali a gente não tem, é o Crispim, que é um cara que faz a função, mas não é lateral, não vai ter dobra dos lados, não tem profundidade, e a gente espera que o Moisés resolva sozinho todas as situações, e o futebol não é assim. Todos os times que nós enfrentamos, o Moisés teve dobra na marcação, um marcando uma dobra, mas quando não duas dobras. Então, não estou aqui só defendendo o Moisés, não, ele sabe que a responsabilidade dele é grande, ele precisa melhorar e está trabalhando para isso, nós vamos ajudar ele, mas são situações que a gente ainda não encontrou equilíbrio por algumas ausências. Boa noite, Carpini. Anderson Azevedo, do Futebolês. Diante das dificuldades que você tem explanado e também em relação ao antijogo feito pelo Iguatu no segundo tempo, de novo, Fortaleza fica com um jogador a mais desde o primeiro tempo e não consegue vencer um jogo. Isso não é de hoje, você não tem nada a ver com o que aconteceu ano passado, é verdade, mas pela segunda vez no ano, Fortaleza não consegue vencer um adversário que tem um jogador a menos. A questão da produção também é verdade, Fortaleza não tem conseguido efetividade para conseguir matar os jogos, mas jogando no PV contra o Iguatu, que não é um dos melhores Iguatus que a gente já viu jogando aqui, Fortaleza não está devendo, e você tem essa consciência de que isso está acontecendo pelos problemas que o clube tem vivido. Te falo, você, por exemplo, escala o time num jogo, no outro jogo você não sabe se vai poder contar com aquele mesmo atleta, porque aquele atleta já pode não estar mais, porque vai ser negociado ou não. Aí, como é que fica a tua situação? Como é que fica a situação do torcedor? Porque você está entre a cruz e a espada. A responsabilidade é sua por ser o treinador. Mas você não pode contar com a peça que você conta hoje para o próximo jogo, porque o cara pode sair. Aí como é que fica a tua cabeça, como é que fica essa situação? Porque é uma situação que o torcedor cobra de um lado, você tem que dar uma explicação do outro, mas você vive uma situação bem complicada também dentro do clube. Sim, em relação a ter jogadores a mais e não conseguir o resultado, vai muito de encontro ao que eu respondi anteriormente, como você mencionou, da efetividade. Volume, mas sem a efetividade. Esse tipo de jogo contra esse tipo de adversário, se você tem a oportunidade, você tem que fazer. A partir do momento que você faz o gol, o jogo se abre e as coisas tendem a ser um pouco mais confortáveis. E quando eles acham um gol, quando eles constroem um gol por mérito, de bola parada, em qualquer situação, acontece o que aconteceu, não tem mais futebol. Você ficar com 1 a mais, com 2 a mais, com 3 a mais, mas se a bola não rolar, não adianta, a bola não rolou, não teve jogo, não teve futebol. Lembra de quantas caídas, atendimento dentro de campo. Por que não pede para retirar? O jogador que ele foi no VAR, entrou para o atendimento. A partir do momento que o médico entra para o atendimento, o jogador tem que fazer o quê? Sair, ou não? Ele continua em campo. Isso ninguém fala. Isso ninguém vê. Não teve jogo. A gente está devendo, sim, algumas coisas. E outras coisas a gente está construindo dentro de toda essa dificuldade que você sabe. Ninguém aqui é criança de futebol. Fortaleza vive um momento delicado da sua história. Talvez o mais delicado dos últimos anos. E nos momentos que o Fortaleza viveu isso, e superou, e teve tempos maravilhosos, foi com o apoio do torcedor, foi com muito trabalho, foi com muita luta, e é o que a gente está buscando fazer. Eu estou entre a cruz e a espada porque é a minha profissão, e eu não posso vir aqui agora e falar, eu perdi porque eu não tenho um lateral, eu perdi porque eu não tenho... Não. Tá na Série B, eu sei. Falta difícil contratar, eu sei. Tudo que eu soube quando eu vim aqui. Eu vim porque eu quero vir. Eu quero estar aqui e eu acredito no que eu estou fazendo. Então, assim, a gente está devendo? Sim. Estamos no início da temporada, é a 6ª rodada e 30 dias. Quantas coisas aconteceu no Fortaleza em 30 dias? Quantas notícias você leu do Fortaleza em 30 dias? E o futebol fica em que momento? Olha a dificuldade que a gente está enfrentando. Então, um pouquinho mais de sensibilidade com essas situações. Não, você não está. Estou dizendo no contexto, você não tem nada a ver com isso. E é isso que eu tenho procurado. E se eu não tentar blindar o meu elenco, os meus atletas, para onde nós vamos? Quem vai dar resposta são eles. Você acha que vai trocar todo mundo? E o time é bom. Os jogadores são bons. Porque esses mesmos jogadores já conquistaram títulos aqui. Marcaram história, está desenhado lá no muro. E é o que eu estou buscando. Encontrar um time, é o que a diretoria está tentando fazer de todos os esforços, honrar compromisso, fazer rescisão, contratar, pagar incêndio e pensar no futebol. Não é fácil, mas vai dar certo, eu não tenho dúvida não. Fortaleza é muito grande. Vamos para a última. Boa noite, Carpini. É o Mar Lima, da TVC TV Brasil.
Queria falar de evolução. No quantitativo, é isso. O Fortaleza, nos 2 últimos jogos, criou dezenas e dezenas de finalizações. Eu quero falar do qualitativo. Como você vê a evolução do teu elenco, desde que hoje é o que você tem de melhor, que você mandou hoje, com exceção do Brits, que sentiu. E do Pierre. E o Pierre, exatamente. Como você vê essa evolução no qualitativo mesmo, assim? Você está sentindo esse elenco evoluir, o futebol está evoluindo? E queria saber se esse resultado, ele joga uma pressão a mais para o Clássico. Queria saber se vocês sentem isso ou não, é do jogo e está tudo bem. Sim. Não, o Clássico ele já tem a sua pressão por si só. É um jogo grande, já há um tempo que o Fortaleza não vence, então isso é um incômodo, esse jejum. E a gente sabe o tamanho do jogo, não muda nada hoje, uma vitória, um empate, uma derrota. A gente tem que ser racional e tem que ser maduro o suficiente para virar a página e seguir para o próximo. Se a gente não tiver maturidade de virar a página e seguir, a gente vai ficar falando aqui do rebaixamento até o final do ano. Aí acabou, já foi, é isso aqui, vamos viver isso aqui agora e reconstruir, certo? Em relação ao qualitativo, só até tomar cuidado para não expor, não é expor, mas eu acho que à medida que a gente consegue organizar a plataforma tática dentro de campo, e dentro dessa plataforma nós precisamos da evolução individual para melhorar o qualitativo. Confere? Por exemplo, a gente espera mais situações de ofensividade, por exemplo, do Moisés, que sempre entregou isso para nós. A gente sabe que o Pochettino tem muita facilidade de estar próximo da área, de finalizar, de criar situações de gol, de achar passe que ninguém acha pela sua capacidade. Então, à medida que esses atletas vão se soltando, vão sentindo mais confiança na maneira que a equipe tem se organizado, e individualmente eles evoluem, e eles vão evoluir à medida da condição física, condição técnica, confiança e tudo mais, eu acho que a gente vai evoluir também bastante na questão qualitativa.